Graça e paz, estamos iniciando a 7ª aula de Teologia Pastoral e vamos abordar sobre os conflitos no ministério. Todos nós vivemos entre conflitos. Há desavenças em todo lugar, desde os lares nos quais reina a desunião e o poder se alterna entre pais e filhos, irmãos e irmãs, até países com os seus conflitos internos na esfera civil. Na igreja não é diferente. Por isso, todo pastor enfrenta conflitos em seu ministério. Nós podemos até correr dos conflitos, mas não podemos evitá-los. Na verdade, não procuramos pelos conflitos, porém eles fazem parte da vida da igreja. A saúde de uma igreja não pode ser medida pela ausência de conflitos. Antes, uma igreja saudável é aquela que aprendeu a lidar com os conflitos quando eles se apresentam. Jesus foi o exemplo vivo do pacificador encarnado, e nas Escrituras encontramos claramente um chamado aos pastores que sejam ministros da reconciliação. Assim, a questão não é se o pastor deve ou não ser um mediador, mas sim que tipo de mediador ele será. Pensando em uma definição para o conflito, podemos dizer que os conflitos surgem quando as ações ou intenções de uma parte ameaçam os valores, metas ou comportamentos da outra parte. Como já vimos, todos nós passamos ou ainda passaremos por conflitos. E um dos fatores que levam as pessoas a entrarem em conflito é a falha na comunicação ou a falta dela. Porém, a boa comunicação pode evitar alguns conflitos e também pode ajudar a resolvê-los. Segundo Alfred Poirier, autor do livro O Pastor Pacificador, o que leva muitos a entrar no pastorado é Cristo. E o motivo que leva muitos a deixá-lo são os conflitos. Muitos pastores, ao iniciarem seu ministério, acreditam ingenuamente que a pregação ortodoxa, um culto bem organizado e um bom plano de discipulado é tudo o que precisam para fazer com que seus membros cresçam na fé e sua igreja em números. Ledo engano. A realidade mostra que a igreja está repleta de conflitos, e estes são agravados pela inabilidade de lidar com eles de maneira sábia, piedosa e pautada no Evangelho, o que prejudica a eficácia do pastor e o testemunho da igreja. Como muitas pessoas não sabem como lidar ou administrar os conflitos, existem algumas concepções erradas a esse respeito. Como, por exemplo, o conflito não é normal, ou o conflito e a discórdia é a mesma coisa. Conflito é patológico, conflitos devem ser reduzidos ou evitados. Conflitos ocorrem por problemas de personalidade. Conflito está ligado à ira, ou ainda, conflito é a admissão de falha. Os conflitos existem desde o início da humanidade e fazem parte do processo de evolução dos seres humanos e são necessários para o desenvolvimento e o crescimento de qualquer sistema familiar, social, político e organizacional. A palavra de Deus, desde Gênesis ao Apocalipse, relata sobre conflitos. O conflito começou com a desobediência e queda do homem, relatado em Gênesis 3. Grandes homens de Deus passaram por conflitos. No Antigo Testamento vemos Jó, Abraão, Moisés, Davi e Jeremias, entre outros.
Já no Novo Testamento, podemos citar Pedro, Tiago, Paulo e Barnabé, entre tantos. Jesus, o Filho de Deus, passou por vários conflitos. Ao expulsar aqueles cambistas do templo, relatado em Mateus 21, versos de 12 a 16, ou ainda em seu confronto com os saduceus, relatado em Mateus 22, de 23 a 33, ou em seu confronto com os fariseus, relatado em Mateus 23. O conflito não é necessariamente ruim, como muitos pensam. Devemos ter em mente que nesta vida todos nós passaremos por conflitos. Por isso, temos que superar a crença de que todo conflito é pecado e por isso deve ser evitado. Na realidade, o conflito em si não é pecado. Porém, quando os conflitos são ignorados ou administrados de maneira incorreta, resultam em comportamentos pecaminosos. O conflito proporciona oportunidades para glorificar a Deus, para servir outras pessoas e para crescer a fim de ser como Cristo. Vamos falar um pouco sobre as ocasiões comuns que resultam em conflitos nas igrejas. Existem 4 hipóteses mais comuns nas quais os conflitos possam surgir dentro de uma igreja. Em primeiro lugar, na lealdade dividida. Surgem geralmente quando existe uma divergência em relação à lealdade com certas pessoas, sejam pastores, líderes, famílias influentes, ou ainda estilos de ministério. A simpatia ou antipatia por certas pessoas geralmente se transforma em partidarismos, o que faz com que a lealdade se volte para as pessoas em vez de se voltar a Cristo. Em segundo lugar, por questões de autoridade. Essas ainda podem ser de 3 tipos. Desafio ou direito de autoridade. Nesse caso, as pessoas escolhem a quem irão obedecer e a quem consideram como autoridade verdadeira. Ou no abuso de autoridade. Este assume diversas formas, como se colocar acima da condição de prestar contas frente aos outros, utilizar-se da posição para promover os próprios interesses, entre outros. Ou ainda a falha em exercer autoridade. É o caso de indecisão ou relutância em tomar atitudes necessárias para a ação específica. Um exemplo, podemos citar a falha ao delegar autoridade. Outra ocasião comum que pode resultar no surgimento de conflitos é a criação de barreiras. Quando surgem divisões por diferenças de gostos, opiniões ou preferências, gerando aquele tipo de posicionamento eles versus nós, desta forma a desconfiança se infiltra na vida da igreja e nossos corações se tornam frios em relação aos outros. Isso pode ocorrer em questões como a maneira de educar os filhos, inário adotado, ou versão da Bíblia, tipo de música, etc. E por fim, em questões de caráter pessoal. Neste caso, são os conflitos causados por pecados pessoais que surgem em brigas de famílias e de casais, tensões e atritos entre amigos ou conflitos no campo profissional que envolvam membros da igreja. Todos nós temos respostas instintivas de lutar ou fugir quando nos sentimos ameaçados. Ken Sande, autor do livro que se intitula O Pacificador, mostra através desse diagrama, ao qual ele mesmo intitula de ladeira escorregadia, as possíveis respostas a um conflito.
Essa demonstração gráfica está dividida em 3 partes, onde as respostas das extremidades, tanto da direita como da esquerda, são as mais comuns dadas ao conflito, embora tanto uma como outra não sejam recomendáveis. Na parte central ficam as respostas de pacificação, onde realmente existe a busca de administrar o conflito e tratá-lo adequadamente com o uso de algumas técnicas. No objetivo de pacificar um conflito, busca-se ajudar as pessoas envolvidas a operarem no topo da ladeira, evitando que elas venham a cair nas zonas de fuga ou de ataque. Inicialmente, vamos ver as respostas de fuga aos conflitos que nesse diagrama estão na extremidade esquerda. Essas respostas também podem ser entendidas como uma paz fingida. Em primeiro lugar, vemos a negação, resposta escolhida por muitas pessoas que simplesmente fingem que o conflito não existe, mas ele está bem evidente na mente dos envolvidos. Neste caso, muitas vezes vemos uma atitude de hipocrisia e paz fingida entre estes envolvidos. Na realidade, é como se a pessoa tentasse enganar a si mesma de que o problema não existe e, dessa forma, não enfrenta a situação buscando a paz. Essa atitude pode até trazer alívio temporário, mas, no geral, a situação piora. Como podemos verificar na ladeira escorregadia, outra resposta seria a fuga, que é o ato de alguém buscar um escape do conflito, deixando a casa ou a igreja, rompendo uma amizade ou até o casamento, se esquivando de conversar ou até mesmo de olhar para outra parte. Na maioria dos casos, fugir somente adia uma solução apropriada para o problema. Outra resposta do mesmo sentido seria o suicídio. Quando as pessoas perdem toda a esperança de solucionar um conflito e chegam a uma situação de desespero, então ameaçam ou literalmente tentam o suicídio. Esta sempre é uma resposta errada ao conflito. Porém, mesmo nas igrejas, esta tem sido uma resposta de muitos membros e até de pastores. Na outra extremidade da ladeira escorregadia, vemos as respostas que, na realidade, são a quebra da paz. Em primeiro lugar, vemos a agressão, a qual pode ser uma intimidação física, um ataque verbal, fofocas, acusações, traição e outras tentativas de atacar e prejudicar o adversário, fazendo aceitar as suas exigências. Os pastores, infelizmente, não estão livres deste tipo de comportamento, nem da parte dos membros que podem vir ameaçá-los ou até mesmo agredi-los, e nem tampouco de sua própria parte, onde usam de sua autoridade para reprimir os opositores. Tal resposta é inapropriada fora e dentro da igreja e demonstra a incapacidade de administrar conflitos como um pacificador. Igualmente, o litígio, resposta muitas vezes escolhida por algumas pessoas, que inclui todas as formas de difamação e julgamentos insensíveis, através dos quais as pessoas buscam defender sua posição, angariando o apoio de outras pessoas contra o oponente. Esse tipo de resposta igualmente gera verdadeiras facções e até rachas em igrejas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos de 1 a 8, Paulo combate aqueles que assim procedem, levando os seus problemas até os tribunais, para que um juiz ímpio julgue a causa entre aqueles que se chamam de irmãos. Os cristãos devem resolver as suas diferenças na igreja. O homicídio é a última resposta de ataque. Embora pareça algo praticamente impossível de ocorrer dentro da igreja, infelizmente ela não é rara, pois a raiz do homicídio, que é o ódio, não é raro. No topo da ladeira escorregadia se encontram as 6 reações de pacificação: investigar, reconciliar, negociar, intermediar
e arbitrar. Essas reações são ordenadas por Deus e respaldadas pelo Evangelho. Todas elas visam encontrar soluções justas para o conflito, de tal modo que agradem a ambas as partes e glorifiquem a Deus. Essas reações serão comentadas com detalhes nas próximas aulas. Já concluindo, o problema não é o conflito. Uma organização que está crescendo e mudando para atender novas demandas e oportunidades vai experimentar conflitos. Incentivar conflitos saudáveis e aprender a lidar com isso abertamente nas fases iniciais promove a confiança na capacidade das pessoas para enfrentar conflitos e lidar com eles de forma positiva. Aprofundando nossa compreensão bíblica de Deus e do conflito, podemos ver que o chamado para a pacificação é o chamado de Deus para caminharmos lado a lado com Ele em seu ministério de paz. A pacificação é um trabalho árduo. Cristo é o exemplo supremo das dificuldades, do sofrimento e da falta de compreensão que aguardam os verdadeiros pacificadores. A pacificação é a materialização do ministério pastoral, assim como Cristo é a personificação do Deus da paz. Quero terminar esta aula com uma frase de Alfred Poirier. Quando você assume o controle de seus próprios hábitos pecadores de resposta ao conflito e aprende a se afastar deles em arrependimento, fé e obediência a Deus, estará então no caminho certo para se tornar um pastor pacificador. Não esqueçam de fazer a leitura do texto complementar. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.